Bendito seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por mais essa oportunidade que Ele nos concede de eu poder chegar aqui como ministro da palavra dEle e trazer para tantos amigos que estão agora me assistindo esta resposta de Deus ao clamor universal da humanidade. A solução que Deus colocou para o ser humano, que é a palavra dEle, que tem todo o poder, tem toda a capacidade de operar hoje em nossa vida da mesma maneira que operou no passado, na época dos apóstolos, na época de Jesus, na época dos patriarcas, na época das pessoas que andaram com Deus e que fizeram a vontade do Senhor. Eu acredito que este programa vai ser muito usado por Deus. Vai ser um programa um pouco diferente, não aquele tradicionalmente em que eu falo sobre como receber a bênção da cura, a bênção da libertação. Mas hoje nós vamos falar sobre um assunto que vai dar solução aos seus problemas. Nós vamos falar sobre algo que Deus quer fazer em sua vida e que eu acredito piamente que, se você permitir, o Senhor Deus fará para sempre uma obra em você. Há muitas pessoas que podemos dizer que parecem com aquele brinquedo de criança, o ioiô. Ou seja, ora estão em cima, outras vezes estão embaixo. As pessoas oram, o mal afasta e eles ficam algumas horas, alguns dias, alguns meses, algum tempo livre daquela pressão, daquela opressão maligna. Mas aquele mal volta e eles então se desesperam, pedem oração, tornam a orar, se consagram. O mal novamente vai embora, mas depois torna a voltar. Então ficam nesse vai e volta. E eu acredito que o que Deus vai nos dar aqui hoje vai ajudar o Senhor, a senhora, de uma vez por todas, a pôr esse mal a correr. E quando você assume essa posição, você se estabelece na palavra de Deus e você assume o que Deus diz que é seu, meu senhor, minha senhora, você passa verdadeiramente a ser uma pessoa vitoriosa. Então prepare-se, porque eu tenho certeza que Deus haverá de fazer isso na sua vida. No Evangelho de Lucas, no capítulo 8, nós temos aqui uma descrição do ministério de Jesus da seguinte maneira. Diz aqui a palavra de Deus que depois disto andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais o serviam com os seus bens. Então nós temos aqui um relato sobre o ministério de Jesus. Ele andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. A palavra evangelho não significa religião. A palavra evangelho significa boas notícias. Então Jesus, ele andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, anunciando as boas notícias do reino de Deus. Anunciando e pregando. As pessoas vinham, ouviam essas boas notícias e surgia dentro delas aquela fé, aquele entendimento. E as pessoas tomavam decisões. Pessoas que eram doentes ficavam curadas, pessoas que eram até mesmo consideradas como ladrões, pessoas que recolhiam os impostos, como o caso de Zaqueu, que disse a Jesus que devolveria até 4 vezes mais se de alguém tivesse defraudado, essas pessoas recebiam também uma iluminação e tomavam uma posição e ficavam libertos daquele espírito de ganância, daquele espírito de desonestidade que estava sobre elas. No caso aqui, temos que Maria Madalena era uma pessoa, podemos chamar de pecadora, de quem Jesus expulsou 7 demônios. E além de outras que também haviam sido libertas, que era Susana,
a mulher de Cusa, a Joana, mulher de Cusa, a Susana e muitas outras, deviam ser pessoas até famosas da alta sociedade, que foram libertas de espíritos maus e que seguiam a Jesus. Mas eu quero que você note aqui uma coisa, elas não foram simplesmente libertas, elas foram curadas de espíritos malignos. Há uma grande diferença entre a pessoa ser liberta e a pessoa ser curada. Quando uma pessoa é liberta, o espírito mau vai e muitas vezes ele volta. A pessoa, por exemplo, que não é curada de uma doença, que melhora, de vez em quando ela tem a recaída. Mas quando ela é curada, o médico consegue curá-la, passam 20, 30 anos e você pergunta, ô fulano, ô fulana, e aquele seu problema? Ah, eu estou curada, não tenho mais nada. Então o Espírito Santo colocou que essas senhoras também foram curadas de espíritos malignos. Aquilo que eu disse ainda há pouco, há pessoas que parecem aquele brinquedo ioiô. Uma vez eles estão embaixo, outra vez eles estão em cima. E quando o mal se afasta, eles se alegram, ficam felizes, mas o mal volta, entram em depressão, em sofrimento e ficam chateados. Então nós vamos ver aqui agora, aqui na Palavra de Deus, como é que Jesus fez para curar essas mulheres de espíritos malignos e como é que Jesus faz para curar você. Eu tenho certeza que esse ensinamento vai fazer uma grande transformação em sua vida. No Evangelho de Marcos, no capítulo 9, eu tenho estudado muito isso nos meus programas de televisão, nós temos o relato do garoto que era epilético. Muitas coisas que eu vou estudar agora, quem assiste o programa de televisão já me viu ensinar. Algumas outras coisas são novas e talvez ainda verão ensinar. Aqui diz o seguinte, começando no versículo 17. Um homem, dentre a multidão, respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este onde quer que o apanha, lança-o por terra, ele escuma, range os dentes e vai se secando. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Bom, esse homem, ele tinha mais iluminação, mais luz, do que a maioria das pessoas que estão nesse mundo. Ele conseguiu diagnosticar que o mal que estava no filho dele não era um simples acesso epilético, era um espírito mudo. Hoje em dia, poucas pessoas aceitam um diagnóstico como esse. O filho, ao invés de querer ser homem, anda rebolando e querendo se passar por menina. Ah, não, isso é coisa de mocidade, um dia ele para com isso. A menina, por sua vez, começa a namorar meninas. Não, isso é coisa de mocidade, é um desvio de personalidade. O rapaz e a moça estão roubando toca-fitas para tocar por drogas. Estão na prostituição. Não, mais cedo ou mais tarde eles acordam. Eles não querem enfrentar a coisa como é. Esse homem, ele diagnosticou, ele distinguiu. Ele disse, mestre, eu trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. Não adianta passar panos quentes, não. Se é um demônio, se a coisa foge do natural, é um espírito maligno. E nós temos então que distinguir, diagnosticar e procurar a pessoa certa. Esse cidadão tinha mais luz do que a maioria das pessoas. Por quê? Porque ele trouxe a Jesus o seu filho. Meu irmão, temos que trazer. E muitas vezes dá um trabalho tremendo. Há pessoas que não, mandam um bilhetinho, ore pelo meu filho que está com isso, está com aquilo outro. E cadê o seu filho? Não, ele não vem à igreja e não quer saber. Eu digo, vai ser difícil Jesus libertar tal pessoa. Vai ser difícil Jesus operar em tal vida. Mas por que será difícil? Porque a pessoa não demonstra a mínima vontade. Mas o que eu vou fazer? Você tem que trazer. Não é pegar a força e vamos lá. Você tem que pregar, você tem que ensinar, você tem que mostrar a ele que ele precisa de uma libertação. Levar uma pessoa à fonte certa muitas vezes é um sacrifício. Imagine que eu moro no Rio e eu tenho um amigo que está com uma doença incurável. Ele já correu os médicos do Rio de Janeiro, os médicos de São Paulo e ninguém conseguiu. Mas disseram que lá em Fortaleza há um médico que tem condição de curá-lo.
Bom, eu vou falar com meu amigo e disse, Soares, esqueça. Eu já fui nos melhores especialistas, meu caso é incurável. Eu já estou resignado com a minha sorte. Para que eu vou lá em Fortaleza? Mas eu sei que é verdade. Então eu tenho que ter um trabalho para convencer o meu amigo. E muitas vezes ele fica renitente, eu convenço aqui, convenço ali, faço um apelo tal, e ele se dispõe. A cura começa quando a pessoa se dispõe, né, a buscar a cura. Bom, e como é que eu vou fazer para levá-la até Fortaleza? Vai me dar um trabalho. Eu vou ter que pedir licença do meu trabalho, ele vai ter que pedir. Eu vou ter que providenciar passagem de avião ou de ônibus ou de carro particular. Eu vou ter que providenciar hospedagem lá em Fortaleza, marcar consulta com o médico, explicar o tratamento. Isso tudo leva tempo. E chegando lá, eu vou ter que dar assistência para ele e tal. A mesma coisa espiritualmente. Só que espiritualmente as pessoas são preguiçosas e elas não querem ter esse trabalho. E aí elas naufragam. O pai não. O pai se esforçou e ele trouxe a Jesus, o seu filho. Aí ele explicou o seguinte para o Senhor Jesus: e eu roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Que coisa triste, né? Os discípulos de Cristo não puderam expelir o demônio. O Senhor Jesus vira e diz o seguinte: ó geração incrédula. Tem uma outra passagem que diz que ele também falou perversa. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. A geração que nós pertencemos é uma geração incrédula e é uma geração perversa. Incrédula porque ela tem toda a facilidade para crer, mas não crê. E eu não estou falando das pessoas que não gostam de Jesus. Aqueles coitados sofrem que não é brincadeira. Eu estou falando de pessoas como eu e você que amamos a Deus e queremos Jesus. Na maioria das vezes somos incrédulos. Gostamos de dar conselho para os outros. Mas quando o mal bate à nossa porta, nós saímos correndo, vou procurar ajuda. Vou aqui, tá lá, mas missionário, pois é, mas se nós crêssemos, quando o mal viesse, primeiro sintoma, nós levantaríamos a nossa voz, amarraríamos aquele mal e devolveríamos. E ficaríamos curados, mas somos incrédulos. Quando a situação é grave, nos desesperamos. E fazemos exatamente como fazem os incrédulos. E além de incrédulos, nós somos também perversos. Perverso é o seguinte: se o problema não é na minha casa, não é na minha família, por que eu vou me preocupar? Perversidade. Não, é no meu vizinho, mas a filha dele está com práticas esquisitas, o rapaz também. Bom, se fosse meu filho, minha filha, eu saberia o que deveria fazer. A esposa do vizinho está pensando em separar, ele em separar. Bom, não é aqui, eu não vou não vou entrar na vida de ninguém. Não vamos ao hospital fazer uma visita, não vamos ao presídio, não pregamos para os nossos amigos. Isso é perversidade e das maiores. Porque nós sabemos como é que o poder de Deus se libera. Nós já temos provado em nossa vida, mas fechamos a boca. É o irmão que é um comerciante, um industrial. Mas eu é que vou pregar? É você mesmo. É o outro que é um médico? Não. Essa parte eu deixo para os pregadores. Não! Somos nós que somos testemunhas de Jesus que temos que pregar o Evangelho. Ele nos chamou para ser suas testemunhas, contar o povo. Mas nós não fazemos isso e nem nos consagramos. Os discípulos também estavam numa carne tremenda. O pai disse: eu roguei aos teus discípulos que o expelissem e não puderam. Tentaram, mas não conseguiram. Missionário Soares, eu também já tentei várias vezes resolver uma situação e não consegui. Perversidade. Há quanto tempo tem que você não se consagra? Quanto tempo você passa sem ler e meditar na Bíblia? Você ora todo dia a Deus? Eu estou falando orar. Não é fechar os olhos, Deus abençoe essa noite, esse dia, obrigado, amém. Não. Estou falando aquela comunhão. De um dia você acordar de madrugada, 3, 4 horas.
sai do quarto, vai lá para a sala, dobra o joelho e ora e busca a Deus. De vez em quando faz um jejum. Mas eu não estou precisando, mas alguém está precisando. Jesus depois disse para os discípulos que aquela casta de demônios só saía com jejum e oração. E eles não fizeram isso. Meu irmão, coisa séria. Nós somos parte de uma geração incrédula e de uma geração perversa. Vemos a pessoa doente e não levamos a palavra que cura. Vemos a pessoa em maus caminhos e não levamos a advertência. Não estamos dando a mínima. Trabalhamos 8, 10 horas, chegamos em casa, tomamos o banho, ligamos a televisão, novela, noticiário, novela, filme, estou cansado. Não tiramos 1 hora para fazer uma reunião com Jesus, para aprender dele, para meditar, para estar em contato com ele. Aí o mal vem, manifesta em nós, destrói alguém dos nossos e nós ficamos, Deus, por que isso? Tu sabes que eu te amo tanto, por que tu permitistes? Coisa séria. Geração incrédula e geração perversa. Até quando eu estarei convosco? Até quando vocês vão ficar aí na perversidade? Acordem! Eu estou aqui representando o poder de Deus e vou embora. E vocês deverão fazer as mesmas coisas que eu faço. E coisas maiores, porque eu vou para o Pai. Eu vou estar lá para dar poder a vocês. Se a igreja de Cristo acordasse e assumisse o lugar que é dela na palavra, no abrir e fechar de olhos, esse mundo seria ganho para Jesus. Meu irmão, é preciso que nós despertemos, nos levantemos e que nós assumamos aquilo que nos pertence. Até quando eu estarei convosco? Até quando eu sofrerei vocês? Tragam um garoto. Note, Jesus não foi, onde está o garoto? Eu vou lá. Não, vocês têm que trazer. Você está entendendo, minha senhora? Jesus vai na casa do meu filho. Jesus vai, não, você tem que trazer a pessoa a ele. Não só trazer fisicamente. Tem pessoa que traz o filho, a filha problemática, só o corpo dele. Parece aquele que o padre faz chamado missa de corpo presente. O espírito está longe, a pessoa não quer nem saber de Deus. Não, pastor. Quantas vezes chega numa cidade, uma pessoa chega chorando, pastor, pelo amor de Deus, vai na minha casa, porque se o senhor orar, minha irmã é curada, se o senhor orar, o meu pai é curado. Eu digo, não, eu não vou. A pessoa tinha que ter vindo aqui. Ah, mas ele não vem, ele não gosta disso. Mas o que eu vou fazer lá para uma pessoa que não gosta? A pessoa vai me desfeitear, pode ser educado, mas não vai aceitar o que eu vou falar e vai perder tempo. Ora, a Bíblia diz, andarão 2 juntos, se entre eles não houver mútuo acordo? É impossível. É preciso que a pessoa venha, ouça a palavra, nós então concordaremos em nome de Jesus, liberaremos o poder de Deus, determinaremos a bênção e a obra será feita. Jesus disse, trazei-mo, vocês têm que trazer o garoto. E que diz aqui a palavra de Deus, versículo 20, e eles o trouxeram. Eles o trouxeram. O pai estava falando, era o filho dele, mas foi preciso várias pessoas para trazer o garoto. Se você se acha incapacitado para trazer o seu parente a Jesus, se você se acha impotente na fé para quebrar aquela algema do diabo, na igreja tem muitas pessoas que se levantariam com você e iriam ajudar a trazer a pessoa, não fisicamente, nós temos que trazer espiritualmente. O bom é quando você pega os seus familiares e comece a orar pela sua família. Não, isso é coisa séria. O meu irmão é sangue do meu sangue, ele não vai para o inferno. Eu vou fazer alguma coisa. A minha irmã, eu tenho que fazer alguma coisa. Tem que trazer a pessoa. E leva tempo. Ainda há pouco eu falei do caso, eu morando no Rio, uma pessoa doente no Rio, levando ela para Fortaleza. Vai me dar um trabalho tremendo.
E assim espiritualmente, às vezes muito mais. O apóstolo Paulo falou na Bíblia sobre dores de parto. Nós temos que sentir essas dores para fazer a pessoa nascer no reino de Deus. Então, esse rapaz foi trazido a Jesus. E quando eles trouxeram a Jesus, o que aconteceu? Diz assim: quando ele o viu, logo o espírito agitou o menino com violência. Preste atenção. Muitas vezes você luta com uma pessoa para trazê-la até Jesus. E você consegue trazer. Mas aí, naquele dia o pastor estava precisando de uma oferta maior. E ele apertou no apelo. E o seu amigo sai e diz: olha, eu gostei, mas nunca mais volto nessa igreja. Esse homem só quer dinheiro. Não dá nem para raciocinar. Você podia perguntar: ele exigiu? Não. Tem lugar que exige. Para fazer esse trabalho é tanto, fazer esse outro é tanto. A igreja evangélica não exige. Deu quem quis. Agora, se o pastor não tivesse pedido nada, ele diria assim: olha, esse pastor é suspeito, porque ele tem despesa a pagar e não pediu nada. Quem é que financia ele? Se a igreja é aquela igreja que ora muito, não, essa igreja não serve, faz muito barulho. Se a igreja é aquela que não ora nada, não, essa igreja não serve, essa igreja é muito calada, canta muito, canta nada, é uma igreja rica, é uma igreja pobre, esse pastor não tem fé nenhuma, olha a igrejinha dele tão simples. Agora, se é uma igreja bonita, me desculpa, mas esse pastor é bem espertinho. Onde ele consegue recursos para fazer tudo isso que ele está fazendo? Meu irmão, sempre vai ter desculpa. As pessoas sempre vão inventar desculpas. Mas o que é isso? É o diabo agitando a pessoa violentamente. Por quê? Porque ela viu Jesus. A mensagem caiu no coração dela. Aquele que não viu Jesus, foi na reunião porque você convidou socialmente, é muito alegre, ele vai 10.000 vezes de volta. Aquele que se revoltou: missionário, meu marido, foi o dia que eu consegui levar, o pastor falou do mal da minha religião. Ele disse: eu nunca mais volto aqui. E o que você fez? Bom, dei de mão. Não, meu irmão. Não, minha irmã, você fez o que o diabo queria. Você tem que fazer diferente. Você tem que assumir aquilo que é seu. Você tem que proibir o diabo agir na pessoa. Os homens trouxeram o garoto, mas não soltaram o garoto, não ficaram ali com o garoto. Você tem que segurar a pessoa diante de Deus. Mas como? Em oração. Não importa o que a pessoa falou com você. Importa o que ela ouviu. Você se levanta em oração e diz: diabo, eu lhe proíbo tocar nessa pessoa. Entenda uma coisa: quando Deus trouxe aquela pessoa até você, Ele colocou aquela pessoa debaixo da sua autoridade ministerial. Você é a pessoa para proibir o diabo de destruir aquela vida. E se você não fizer, o diabo destruirá. Aí seguraram o garoto ali. O que aconteceu? Diz aqui a palavra de Deus o seguinte: logo agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Meu irmão, não adianta o diabo agitar. O que ele vai conseguir é nada. E se você mantiver a pessoa diante de Jesus, o demônio vai cair por terra. Todos os argumentos do diabo não valem absolutamente nada. Os argumentos do diabo são jogados por terra. Ele perde a batalha. E o que ele fazia? Revolvia-se escumando. Não vale nada isso. Pode lhe dar um trabalho para limpar a pessoa depois, mas não tem valor algum. Aí o Senhor Jesus disse o seguinte: perguntou Jesus ao pai do menino: quanto tempo há que lhe sucede isto? Pergunta esquisita. Preste atenção que é. Por que esquisita? Jesus não é Deus? É. Ele não sabe todas as coisas? Sabe.
Jesus sabe quantos cabelos eu tenho na cabeça hoje e sabe quantos já caíram desde o dia que eu nasci. Ele tem tudo anotado. Todas as células do meu corpo são anotadas, do seu, de todos nós. Então por que Jesus perguntou há quanto tempo lhe sucede isto? Não era para ele ser informado, era para o próprio benefício do homem. Como? O homem teve que voltar a mente atrás e começou a pensar e disse: desde a infância. Entenda uma coisa, a Bíblia Sagrada diz que a maldição sem causa não se cumpre. Se o diabo conseguiu instalar alguma coisa em você, se ele está fazendo qualquer derrota na sua vida, saiba, meu senhor, minha senhora, é porque tem uma porta aberta para ele. Jesus disse: as aves dos céus têm os seus ninhos e as raposas os seus covis, os seus esconderijos. Elas sabem como penetram ali para fazer a desgraça. Agora, compete a nós fechar essa porta. Entenda uma coisa. Muitos pais jamais imaginam que a maneira como eles vivem pode prejudicar os seus próprios filhos. Porque os filhos estão debaixo do domínio do pai. Lá no Antigo Testamento, em Êxodo, capítulo 20, versículos, começando no versículo 1, diz o seguinte, o Senhor Deus está falando aqui: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, que me aborrecem. Muitos pais se prostram diante de uma imagem de gesso, de madeira, ou vão a uma feitiçaria e fazem um pedido a uma entidade, fazem uma promessa, arreiam uma obrigação, acendem uma vela para uma alma, um encosto, e não sabendo eles que estão abrindo a porta para o demônio entrar nos seus filhos. A sociedade permissiva diz: entre quatro paredes, tudo é permitido a um casal. Não é não, senhor. Só a natureza. Mas alguns entram para a libertinagem, para a sensualidade, para a luxúria, pederastria, e uma porção de coisa mais por aí. E o que acontece? Ele se abre àquele demônio, e o demônio ou entra em suas vidas, ou na vida de seus filhos. Mas pode? O demônio, ele é perverso. O demônio sabe que não tem coisa que machuca mais a nós do que o nosso filho doente. Quem é pai sabe disso. Muitas vezes o pai tem vontade até de pedir para trocar. Tira a doença do filho e põe em mim. Mas deixa essa criancinha sozinha. E ele vai exatamente, toca ali para poder ferir mais o pai. Quando Jesus perguntou há quanto tempo sucede, o pai começou desde a infância. Muitas vezes tem lançado no fogo, na água, esforça por matá-lo. Diz o outro evangelista que ele começou a chorar e disse em lágrimas: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Lá no versículo 17, o homem disse: mestre, eu trouxe-te o meu filho que tem um espírito imundo, onde quer que tal, e eu disse aos teus discípulos, nem pedi não, eu disse, eu mandei que eles expulsassem, não puderam. Estava cheio de arrogância, prepotência. Agora é diferente. Ele sentiu que ele havia aberto a guarda há anos atrás, o diabo entrou e estava destruindo o seu filho. Ele com lágrima diz:
Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. A Bíblia diz que a maldição sem causa não se cumpre. Meu irmão, se você abriu a porta, você tem que fechar essa porta. Do contrário, o inimigo vai continuar entrando. Do contrário, não haverá cura. Homens de Deus podem expulsar o mal voltará. Não há uma coisa definitiva. Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, o Senhor Jesus nos fala o seguinte: lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Tem que lembrar. Aquele senhor é um comerciante. A vida toda chegavam-se na sua loja, na sua venda, e diziam: São Manel, me dá 1 quilo de arroz, de feijão, de carne, o que foi? O cliente saía com 950 gramas, 980, e havia pago 1 quilo. Durante muitos anos ele subtraiu e fez uma fortuna com aquele dinheiro. Um dia, ele ou o filho, um rim paralisa, tem que haver um transplante, gastam tudo aquilo que haviam roubado e mais o que haviam ganhado honestamente. E disse: eu não entendo por que Deus fez isso. Roubou na conta, aumentou o preço abusivamente, abriu a guarda para o inimigo entrou. E ele entra para rachar, para arrebentar. Então Jesus, por misericórdia, perguntou ao homem: há quanto tempo? Volte atrás, pensa, veja de que maneira você estava vivendo quando esse mal iniciou. O homem com lágrima disse: Senhor, como se dissesse, eu não sou digno. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Meu irmão, se não houver um arrependimento, que é aquilo que fecha a porta, não adianta. Ele vai, ele volta, e às vezes nem vai. Ele se esconde ali e continua destruindo. Tem gente que está na igreja há muitos anos e não tem saúde. E diz: eu não entendo. Por que Deus não me perdoa? A Bíblia diz que Deus não me cura. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas não tem jeito de prosperar. A pessoa pode lutar, pode pedir, pode desesperadamente: não, eu vou conseguir. E não consegue, porque ela está presa na mão do inimigo. Isso é uma coisa séria. Eu estou falando hoje, enquanto eu falo aqui, o Espírito Santo está mostrando a você onde você errou. Foi infidelidade conjugal? Foi mentira, ódio, trapaça? Você falou mal de alguém, prejudicou alguém? Você fez bruxaria, feitiçaria, macumbaria? Acendeu vela para as almas por mortos? Fez promessa a santos? Peça perdão a Deus agora. Diga: a Deus, eu me arrependo tremendamente. Senhor Deus, eu não quero pecado em mim. Me livra desse mal. Deus pode, Deus quer e Deus livrará você. Não tem a mínima razão de ser diferente. Não pode ser diferente. Meu senhor, minha senhora, abra os olhos. Acorde. O Senhor Jesus está dizendo: lembra-te de onde caíste e arrepende-te, volta-te. É tempo de voltar. Oséias, capítulo 14, versículos 1 e 2. O Espírito de Deus usou Oséias e ele pôs a seguinte palavra: volta, ó Israel. Israel é povo de Deus. Deus está falando para o seu povo: volta. Deus está falando com você: você já foi longe, volta. Antes que seja tarde.
antes que você entre na viagem de onde não haverá retorno. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Não é voltar para a religião, é voltar para Deus. Porque pelos teus pecados estás caído. Não é um pecado de Adão que está fazendo o diabo destruir você. Houve esse pecado, mas é o seu pecado. Deus está lhe dando uma chance hoje. Ele está dizendo a você, volta. Antes que você entre na viagem, você volta. Porque pelos teus pecados estás caído. O diabo está com a pata dele sobre o seu pescoço. Você está vencido. A única maneira de você levantar-se é você voltar-se para Deus em arrependimento, em uma confissão sincera, porque pelos teus pecados estás caído. E ele diz mais, tomai convosco palavras de arrependimento. Meu Deus, eu fui sujo, eu joguei baixo. Quem diria, eu, Deus, fiz o que não presta? Os teus pecados derrubaram você. Volta. Volta quando, onde, como? Volta para o Senhor agora, da maneira como você está. E ele diz mais aqui, tomai convosco palavras de arrependimento e voltai para o Senhor. Dizei-lhe, perdoa toda iniquidade, expulsa toda iniquidade. Meu irmão tem que confessar toda. E se você não conseguir lembrar de toda agora, eu peço ao Espírito Santo para lhe dar o dom do arrependimento. Nos próximos dias ele vai fazer você lembrar de alguma coisa. Perdoa, Deus, perdoa. Se é necessário se acertar com alguém, vai e acerte. Olha, eu errei, eu fiz o que não prestava, eu estou aqui para confessar o meu erro. Volta-te para o Senhor Deus. Dizei-lhe, perdoa toda iniquidade e aceita-nos graciosamente. Deus, eu não tenho nada para oferecer a Ti. Eu preciso do Teu perdão, da Tua purificação. Aceita-me graciosamente, para que eu ofereça, como novilhos, os sacrifícios de meus lábios. Eu não tenho ouro, não tenho prata para lhe oferecer, mas eu vou testemunhar de Ti por esse país afora. Eu vou contar da Tua graça para milhares de pessoas. Volta. Você errou e errou mais do que você já confessou. É preciso que você volte agora. Ou então pode ter certeza que o inimigo continuará com a pata dele sobre o seu pescoço, esfregando você lá na lama do chiqueiro fétido dele, imundo, catingudo mesmo. É hora de levantar a cabeça. É hora de você fazer como fez o filho pródigo. Estava lá no chiqueiro, país estranho, e resolveu levantar a cabeça. Ele disse, eu me levantarei, irei ter com meu pai. E direi, pai, pequei. O pai não queria ouvir, mas ele falou, confessou. Meu irmão, Deus está lhe dando uma oportunidade hoje. O Espírito de Deus está falando com você agora, de uma maneira tão clara, tão poderosa, como você jamais esperou de ouvir. A Bíblia diz que Deus açoita todo que recebe o Filho. Ele corrige ao que ama. E se o açoite dele bateu em você e rasgou aquela bolsa de podridão que você tinha, não feche ela não, esprema. Jogue tudo aquilo que não presta para fora. Confesse agora. Aí você vai ser lavado pelo sangue de Jesus. Vai cicatrizar a ferida. E você nunca mais estará na mão do diabo. Oh, Deus quer fazer isso agora. Eu vou entrar em oração nesse momento. Eu vou suplicar o meu Deus a misericórdia dele. Depois que você estiver certo com Deus,
eu vou usar o poder de Deus para mandar essa doença e demônio embora. As mulheres não foram só libertas, elas foram curadas de espírito mau. Deus quer curar você do espírito da mentira, do roubo, do adultério, da fornicação, do espírito da desonestidade que está imperando em sua vida, da droga, desse pecado sujo que eu não vou nem falar o nome dele, mas você sabe qual é. Você quer orar comigo? Aqui está a minha mão. Venha, coloca a sua mão juntamente com a minha. Curve a sua cabeça. Meu senhor, minha senhora, é momento de nós buscarmos a face de Deus. Oremos agora, em o nome de Jesus, o Senhor da glória. Nosso Deus e nosso Pai, eu creio que a nação parou agora. Tem gente tremendo diante de um televisor ou diante de um toca-fitas quando está ouvindo essa mensagem. Meu Deus, obrigado pelas chicotadas que romperam as bolsas infecciosas e a podridão está saindo agora. É bom que saia, Deus. É bom que a pessoa se arrependa. É bom que a pessoa confesse. É bom que a pessoa abandone o pecado e que a pessoa se chegue a Ti agora. Meu Deus. Meu Deus. Perdoa, Pai, toda a iniquidade. Oh, meu Deus, purifica toda essa vida. Lava essa pessoa no sangue de Jesus Cristo. Eu creio que Deus está fazendo essa obra agora. Você agora já pode sentir o perdão de Deus. Agora eu vou usar a essa opressão, sai agora todo mal. Eu estou mandando, eu não estou pedindo, eu estou exigindo, é uma ordem. Vá batendo em retirada, poder de Deus age agora, vai agindo. Eu estou falando como ministro da palavra de Deus, e nesse poder, nesse nome, eu quebro o seu poder. E eu digo, acabou, hein, demônio? Acabou em nome de Jesus Cristo. Eu paraliso toda a sua ação. Eu prendo você agora e eu digo, deu fora, para nunca mais voltar. Saia dessa pessoa, desapareça, vamos que eu estou mandando. Pega o seu mal, os seus sintomas de doença, de enfermidade, de todos os males, e sai agora. Vai saindo dor de cabeça, vai saindo dor na coluna, e você, demônio que paralisou esse rim, saia daí agora.
rim eu mando, volte a funcionar. Vamos, você que está alojado na coxa, essa pessoa tem uma dor tremenda, essa pessoa não consegue dormir de lado, em nome de Jesus, eu mando, saia agora pelo poder de Deus. Saia das vistas, saia do ouvido, saia da mão, do braço, saia dos dedos, saia do joelho, saia de todo o corpo. Eu mando em o nome de Jesus Cristo. Saia das trompas dessa senhora que você obstruiu. Eu ordeno que ela seja curada e liberta desse mal, em nome de Jesus. Levante as suas mãos e agradeça a Deus. Pai, muito obrigado. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. E amém. Aleluia. Orou com fé, meu irmão, minha irmã. Assuma o seu lugar agora. Olha, Deus visitou você hoje. Não deixe de maneira nenhuma o inimigo desmentir a palavra de Deus. Firme em nome de Jesus.